Você já passou horas no Duolingo e sente que ainda não avançou tanto quanto gostaria? Pode ser frustrante. Você se dedica, responde às perguntas, mas quando tenta usar o inglês em situações reais, ainda sente que falta algo. Se você se identifica com isso, eu tenho boas notícias. Hoje eu vou te mostrar como economizar 12 meses de Duolingo e alcançar a fluência de uma forma muito mais rápida e eficaz. E como eu vou fazer isso? Simples. Vou te ensinar como aprender inglês de uma maneira mais prática e eficiente, sem depender de métodos tradicionais como o Duolingo, que muitas vezes não são suficientes para o aprendizado real. A chave é entender o inglês no seu contexto real, praticar a escuta ativa e aplicar as frases e vocabulário no seu dia a dia. Vamos economizar tempo e acelerar o seu processo de fluência. Você já deve saber que o Duolingo é bom para aprender vocabulário, mas ele não é suficiente para alcançar fluência real. No Duolingo, você aprende frases como How are you? Ou I'm buying a book, mas você realmente sabe como aplicar essas frases em uma conversa real? Quando alguém pergunta How are you? Em uma situação cotidiana, você sabe como responder de forma natural e variar a sua resposta dependendo do contexto? O problema do Duolingo é que ele ensina palavras e frases de forma isolada, sem te dar a flexibilidade necessária para usar o inglês em uma conversa natural. Imagine que você está na loja e quer saber o preço de um produto. O Duolingo te ensinou a frase How much is this? Mas e quando você quer fazer uma pergunta diferente ou até mesmo responder de forma mais interessante, como What do you think about this? Ou Is this worth the price? Aprender inglês é muito mais do que memorizar palavras. Você precisa entender o contexto em que as palavras são usadas. O Duolingo não te prepara para a flexibilidade que você vai precisar ao falar inglês com nativos ou em diferentes situações do dia a dia. Agora, o segredo para a fluência é entender o inglês dentro do contexto real. Eu vou te ensinar a pensar em inglês como uma linguagem viva, não apenas um conjunto de palavras para traduzir. Em vez de decorar frases como How are you? E I'm fine, o que você realmente precisa aprender é como usar o inglês de maneira prática e flexível. Cada frase tem múltiplos significados, dependendo de onde você está, com quem você está falando e qual o objetivo da conversa. A grande diferença entre memorizar frases e entender o inglês no contexto é saber como adaptar sua comunicação de acordo com a situação. Aqui vai um exemplo. Você aprendeu que How are you? É uma saudação comum. Mas você sabe que quando você está em uma loja, você vai perguntar de uma maneira diferente. Você poderia dizer, por exemplo, How much is this? Ou What's the price of this item? Já em uma conversa mais informal, com um amigo, poderia ser mais descontraído, como What do you think about this? Ou Does this look good? O contexto muda a frase e você precisa entender o contexto para aplicar o vocabulário de forma natural e fluente. O Duolingo não te ensina a flexibilidade de usar as palavras em diferentes situações. Agora, vamos falar sobre escuta ativa, que é uma das habilidades mais poderosas no aprendizado de qualquer idioma. Escutar ativamente significa não só ouvir as palavras, mas entender o sentido geral da mensagem, perceber o tom da conversa e entender o que as palavras querem comunicar no contexto completo. Você já tentou ouvir uma frase em inglês e, ao invés de se concentrar em cada palavra individualmente, focar no significado geral? Por exemplo, ao ouvir It's raining cats and dogs, você não precisa ficar traduzindo palavra por palavra. Sabe que isso significa está chovendo muito. Você percebe a ideia, o significado global da frase, e não precisa entender cada palavra. Isso é o que chamamos de escuta ativa. Absorver o significado completo da fala sem se preocupar em entender cada palavra isolada. Essa é uma habilidade que você precisa praticar para melhorar sua fluência. E como você faz isso? Uma maneira eficaz é expor-se ao inglês o máximo possível. Raining cats and dogs é uma expressão idiomática em inglês, usada para descrever uma chuva muito forte, torrencial ou tempestade.
equivalente a chovendo canivetes ou caindo um toró em português. Não deve ser interpretada literalmente. É uma forma informal e exagerada de falar sobre o clima, e só aprendemos expressões assim se expondo ao idioma de forma ativa. Aqui estão algumas estratégias para melhorar sua escuta ativa. Use podcasts e vídeos curtos. Procure por conteúdos que você goste e que sejam simples o suficiente para começar, mas que também desafiem suas habilidades. Por que podcasts e vídeos? Porque eles te expõem a inglês real e falado de forma natural, e você pode ajustar a velocidade de reprodução para facilitar o entendimento. Assista filmes e vídeos sem legenda. Ao assistir sem legenda, você força seu cérebro a compreender o contexto e a captar o significado global. Isso vai te ajudar a pensar em inglês e a construir suas habilidades de escuta. Repetição e revisão. Ouça a mesma gravação mais de uma vez, até pegar todas as nuances e detalhes. É como aprender uma música. Você começa entendendo um pedaço, depois vai pegando mais e mais à medida que ouve novamente. Agora, vamos falar de uma técnica científica que vai te ajudar a consolidar o que você aprendeu e a reter informações por mais tempo: a repetição espaçada. A repetição espaçada é um método simples, mas altamente eficaz para lembrar palavras e frases em inglês. Quando você aprende algo, não deve revisar tudo de uma vez. Em vez disso, você vai revisar o conteúdo em intervalos crescentes. Revisite o vocabulário depois de 3 dias, depois de uma semana, depois de 15 dias. Isso vai fazer com que a informação se fixe na sua memória de longo prazo, sem sobrecarregar o seu cérebro. Dica prática: crie um cronograma de revisão. Você pode usar aplicativos como Anki ou mesmo uma agenda para revisar as palavras que você aprendeu. Mas lembre-se, não revise o vocabulário todos os dias. Isso vai te ajudar a consolidar o que aprendeu e melhorar sua memória. Agora, aqui vai uma dica importante. Quando você não entender uma palavra, não corra para o tradutor. Em vez disso, tente entender o significado da palavra com base no contexto. Pergunte a si mesmo: o que mais eu sei sobre essa situação? Por exemplo, se você ouvir uma frase como "We're on the same page", você provavelmente vai entender que significa algo como "estamos na mesma sintonia", mesmo sem saber o que cada palavra significa, porque você entendeu o contexto da conversa. Isso é importante para não depender de traduções. O segredo é construir compreensão através do contexto. Quando você aprende assim, fica muito mais fácil lembrar do vocabulário e usá-lo em conversas reais. Agora que você já tem as dicas, é hora de colocar tudo em prática. Eu desafio você a gravar um áudio ou vídeo falando sobre o seu dia em inglês. Não se preocupe com a perfeição. O importante é aplicar o que você aprendeu, escutar ativamente, usar o contexto e aplicar a repetição espaçada. Recapitulando o que vimos hoje. Entender inglês no contexto é a chave para a fluência. Escuta ativa vai te ajudar a entender o significado geral das conversas sem precisar traduzir palavra por palavra. Repetição espaçada vai te ajudar a reter o vocabulário de forma eficaz. Não corra para o tradutor. Tente entender a palavra com base no contexto. Se você seguir essas dicas, você vai acelerar seu aprendizado e alcançar a fluência mais rápido. Se inscreva no canal para mais vídeos com dicas práticas como essa e continue praticando. O caminho para a fluência começa agora. Vamos juntos!